E aí também nós iremos estudar, ver aqui, tem uma parte na nossa aula, um bloco, que eu vou mostrar para vocês como enxergar um processo administrativo para quem não conhece. Para quem conhece, tá beleza. Agora, tem pessoas que não conhecem um processo administrativo. Como ele é formatado, o que eu tenho que observar no processo administrativo, para saber se tem revisão, se não tem revisão. Porque a gente só consegue falar de revisão previdenciária se eu analisar o processo administrativo. Sem isso não tem como, tá bom? Sem isso daí não tem como. Então, fiquem tranquilos sobre isso daí. Certo? O que é, então? Fazer o requerimento administrativo é importante. O processo administrativo ele é composto por 5 fases distintas. Acompanhe aí comigo. Ó. A inicial, que é a formalização do requerimento. A instrutória, que é a apresentação dos documentos necessários, que a gente fala de dilação probatória, requerer justificação administrativa, pesquisa externa, entre outras coisas, que é a fase da dilação probatória. A fase da decisão do INSS, a fase da interposição dos recursos e o cumprimento dos acordos. Então, vem aqui comigo, ó. Vamos lá. Bom, nossa matéria ela começa no requerimento administrativo, tá bom? A aula comigo. E a gente vai até a decisão do INSS, que vai ser aqui, ó. Vou colocar aqui. Porque na fase recursal é outro professor que vem falar com vocês. Tá bom? Aqui é outro professor. Outro prof. Tá bom? Beleza. Pré-requerimento administrativo. Pré-requerimento. Pré-requerimento. Aula de entrevista com o cliente previdenciário que está aí no site da Jurídica. Aula de entrevista com o cliente previdenciário. Pré-requerimento. Tudo bem? Por quê? Essa aula de entrevista com o cliente previdenciário é a consulta. O que você precisa perguntar para ele? Olha, eu preciso perguntar isso, isso, isso e isso. O porquê dessa pergunta, o porquê desse documento. Está na aula gratuita para vocês, no site da Jurídica. A aula da entrevista do cliente previdenciário. Tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Está lá na aula de entrevista. Requerimento administrativo. Requerimento administrativo, gente. Por favor, por escrito. Por escrito. Por escrito. Por escrito. Por escrito. Me chama, quando não é por escrito? No 135, quando o segurado liga no telefone e fala, olha, eu quero a minha aposentadoria. Tá bom. Eles olham o CNIS, fechou o CNIS, acabou. Então, pré-requerimento administrativo, a aula lá de entrevista, requerimento por escrito, por escrito, por escrito. Tudo bem? Você protocolou. Você protocolou seu requerimento administrativo, certo? Quando você protocola o requerimento, ou ele vai para o SEAB, ou ele vai para o SEAP. De alguma superintendência regional, que pode ser A2, A3, A4 ou A5. Vai para uma das duas, dependendo do que você está pedindo. Eles vão fazer a análise do quê? Do seu requerimento. Do seu requerimento. Quando você protocola o requerimento, por favor,
apresenta toda a documentação. Tudo. Apresentar tudo no requerimento administrativo. Tudo. E vocês vão entender o porquê mais adiante. Tudo. Apresentar tudo. Tudo. Tem tempo especial? Tem. Não esquece do PPP. Não esqueçam do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tudo, tudo. Ah, é uma prova de união, é uma pensão por morte para a companheira. Tá bom, quais os documentos que você tem aí para fazer a prova da companheira? Eu tenho tal e tal e tal documento. Apresenta tudo. 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 Tudo bem? Do requerimento, a data do protocolo até a decisão do INSS aqui, ó, é 30 dias o prazo. Certo? 30 dias. Entre o requerimento e a decisão, nós chamamos essa fase toda aqui, ó, de fase probatória. O que é a fase probatória? É a fase de produção de provas. E dentro dessa fase probatória, o que é previsto? Justificação administrativa, pesquisa externa. Vocês terão uma aula sobre isso. Justificação, pesquisa externa, tudo bem? E o INSS ele pode fazer também, emitir uma carta de exigência. Para quê? Para o segurado apresentar algum outro documento que ele entender que deve apresentar. Importante, você precisa apresentar tudo no requerimento. Tudo. Putz, esqueci. Posso apresentar um documento novo? Pode, mas tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque se você apresentar um documento novo depois da decisão do INSS, perdeu a DER. Perdeu a DER. Tá? Perdeu a DER. O que é perder a DER? Você perdeu o direito aos atrasados desde a entrada do requerimento do benefício. Perdeu a DER. Certo? Então, apresenta tudo. Tudo. Tá? Então, vamos lá, então. Tudo. Certo? Entre o requerimento e a decisão do INSS, nós chamamos de fase probatória. Chamamos de fase probatória. Só que você tem que saber, você precisa apresentar toda a documentação junto com o seu requerimento. Não é ficar esperando um documento chegar para você apresentar. O processo administrativo ele mudou com o decreto 10.410, ele mudou. Porque se você apresenta documentos novos, um documento novo, que é um documento que você não apresentou aqui, você perde a DER. Ah, Michel, eu apresentei um documento aqui, e aí o INSS fez uma carta de exigência para eu apresentar esse documento atualizado. Tudo bem? Tudo. Esse é um documento novo? Não, ele já estava lá. Você só atualizou. Documento novo, ele apareceu do nada. Isso é documento novo. E o decreto 10.410, ele está claro agora. Apresentou documento novo, eu vou considerar como DER a data da apresentação do documento novo. Então, tem que tomar cuidado com isso daí agora. Tá bom?
Beleza? Opa! Então vamos entender o que é o SEAB e o SEAP. Vamos lá entender o que é o SEAB e o SEAP. São as centrais de análise do INSS. Resolução 681, de 24 de maio de 2019, criou a SEAP, Central de Alta Performance, que são responsáveis pela análise da aposentadoria por idade e do salário maternidade, a 681. E a 691, ela criou a SEAB, que é a Central de Análise de Benefícios, que são responsáveis pela análise de todos os benefícios e serviços previdenciários. Isso é importante você saber, porque se porventura você for resolver impetrar um mandado de segurança para destravar o requerimento administrativo que o INSS ainda não analisou, você precisa indicar a autoridade coatora. Por quê? Eu não sei aonde que está o processo. Seu protocolo em São Paulo, ele pode ser analisado na Bahia, pode ser analisado em Fortaleza. Então, você precisa saber o que é o SEAP e o que é o SEAB, e o que é o SR. O SR é a Superintendência Regional A1, A2, A3, A4 e A5. São Paulo, 1. Recife, A4. Você precisa saber para onde você vai impetrar o mandado de segurança. Tá bom? Isso está onde? Nas resoluções 691 e 681. Certo, gente? Aí, ó. Coloquei para vocês aí bonitinho, tá bom? Beleza? Pra vocês acompanharem aí no próximo bloco. Fechou? Próximo bloco vocês acompanhem. Até já. Voltamos, pessoal. Vamos lá, então. Parei no bloco anterior falando aí para vocês das centrais de análise, para vocês entenderem, né? Quando você acessar lá o meu INSS, o INSS Digital, vai verificar que o processo está em análise em tal lugar. Eu vou mostrar para vocês isso. Para outras pessoas já conhecem. Então, mas para quem não conhece, fiquem tranquilos. Uma hora as coisas se encaixam, gente. Uma hora vai tudo se encaixando direitinho. Você precisa saber o procedimento administrativo. É o procedimento administrativo, tá bom? Tudo que eu falei de requerimento, essas coisas, a gente vai voltar nisso daí ainda, certo? Então, eu coloquei lá o SEAB, está aí na resolução para vocês na tela aí, ó, 691. A Central Regional de Análise de Benefício para Reconhecimento de Direito da Superintendência Regional SR Sudeste 1, São Paulo. SR Sudeste 2, Belo Horizonte. SR 3, Florianópolis. SR 4, Recife. SR 4, Recife. E a SR 5, localizada em Brasília. Você precisa saber disso daqui, para quando, se for o caso, a necessidade de você impetrar um mandado de segurança para destravar o seu requerimento administrativo, que é o que está funcionando hoje. É o que está funcionando hoje. É impetrar um mandado de segurança, é o que está funcionando hoje. Tudo bem? Impetrar um mandado de segurança, certo? Mas, tá bom, Michel, eu preciso colocar no polo passivo a autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? Superintendente regional do INSS. Ele sempre será a autoridade coatora. Agora, de qual região? Aí você vai ter que acessar, né, lá o meu INSS, ou o INSS Digital. Vou mostrar para vocês aonde está a informação. Você vai ver lá, está Superintendência Regional 1. Opa, SR1. SR1 é a região de São Paulo. Então, você vai impetrar um mandado de segurança contra quem? Contra o Superintendente Regional do Estado de São Paulo. Sudeste 1. Tudo bem? Ah, está lá. E a competência? São Paulo. Né? Porque a competência é sempre no endereço da autoridade coatora. Da autoridade coatora, a competência do mandado de segurança. Não é do endereço segurado, é da autoridade coatora. Ah, ele está lá em Brasília. Aí impetrar mandado de segurança onde? Brasília. Putz, Brasília é PJE, gente. PJE. Cadastra lá no push depois e acompanha o processo. Tá bom? Certo? Lembrando, né? SEAB, o que é alta performance? Aposentadoria por idade e salário maternidade. Tudo bem?